Olá, boa noite. Boa noite. Papa expressa tristeza por causa da guerra na Ucrânia e pede que orações pela paz sejam intensificadas em todo o mundo. Secretário-geral da ONU diz que aumentará a assistência humanitária na Ucrânia e ressaltou que a guerra pode provocar uma tempestade de fome. São José dos Campos recebe conselheiro-geral dos Salesianos na América do Sul para lançamento de site sobre venerável polonês que viveu no Brasil. O Brasil tem novo arcebispo militar. Trata-se do auxiliar de Brasília, Dom Marconi Vinícius Ferreira. Quase 600 cidades do mundo aderem à campanha da Quaresma contra a prática do aborto. E nossos repórteres mostram como os cariocas participam da Via Sacra no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro. Segunda-feira, 14 de março de 2022, o Canção Nova Notícias está no ar. O Papa voltou a expressar tristeza por causa da guerra na Ucrânia. Francisco disse que é preciso agir somente em nome da paz. O Santo Padre também pediu que as iniciativas de oração sejam intensificadas em todo o mundo. Foi neste domingo, durante a oração do Ângelus. In nome di Dio, vi chiedo, fermate questo massacro. Em nome de Deus, peço-vos, parem este massacre. Com essas fortes palavras e com expressão triste no rosto, o Papa Francisco manifestou atenção e preocupação com a situação da Ucrânia. O Santo Padre recordou do triste ataque à cidade de Mariupol na última semana e disse: perante a barbárie do assassinato de crianças, inocentes e civis indefesos, não há razões estratégicas que justifiquem. A única coisa a fazer é pôr fim à inaceitável agressão armada, antes que ela reduza as cidades a cemitérios. Francisco, com pesar no coração, uniu sua voz à do povo que implora o fim da guerra e completou: em nome de Deus, que se ouçam os gritos de sofrimento e cessem os bombardeios e ataques, que se vise verdadeira e decididamente a negociação e os corredores humanitários sejam eficazes e seguros. Francisco convidou todos a rezarem em silêncio, principalmente pelos que sofrem, e pediu a Deus a conversão dos corações a uma firme vontade de paz. Em seu apelo, o Papa também recordou a importância do acolhimento aos refugiados da guerra e agradeceu pela grande rede de solidariedade que tem se formado nas últimas semanas. Francisco pediu ainda para que todas as comunidades diocesanas e religiosas aumentem os momentos de oração pela paz. Ao refletir sobre o Evangelho da Transfiguração de Jesus, o pontífice destacou as figuras dos apóstolos Pedro, João e Tiago, que mesmo diante de um momento singular são tomados pelo sono. O Papa afirmou: o sono dos 3 discípulos aparece como uma nota discordante e muitas vezes corremos o risco dessa sonolência diante de acontecimentos importantes. Francisco recordou que o tempo forte da Quaresma é uma oportunidade neste sentido. É o período em que Deus quer nos acordar da letargia interior, da sonolência que não permite a expressão do Espírito Santo, e que isso não depende apenas de nós, é uma graça e deve ser pedida. É uma graça e va chiesta. O Santo Padre ressaltou que foi a luz de Jesus que os despertou, e como eles, também nós precisamos da luz de Deus. Ela nos faz ver tudo de forma diferente, nos atrai, nos desperta, reacende o desejo e a força de rezar, de olhar dentro de nós mesmos e de dedicar tempo aos outros. Podemos superar o cansaço do corpo com a força do Espírito de Deus. E quando não conseguimos, devemos pedir ajuda ao Espírito Santo, afirmou. Allo Spirito Santo, aiutaci. O Papa terminou com um convite para o tempo quaresmal. Após o trabalho de cada dia, rezar um pouco antes de dormir, deixar-se surpreender pela palavra de Deus e manter o olhar voltado para o crucifixo, pois o Senhor nunca se cansa de nós e tem o poder de transfigurar os nossos dias, de dar um novo significado, uma luz diferente, uma luz inesperada. Diversa, uma luz inattesa. Enquanto o Papa Francisco pediu orações pelo fim da guerra, o secretário-geral da ONU afirmou hoje que, ao aumentar o alerta das forças nucleares, a Rússia coloca não só a Ucrânia, mas também todo o mundo sob ameaça. A quarta rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia foram suspensas. Um dos negociadores ucranianos, Mikhailo Podolyak, deu a informação pelo Twitter. Antes do anúncio, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou o encontro entre as delegações como conversas difíceis.
Os russos querem mudanças na Constituição da Ucrânia para garantir que ela permaneça fora da OTAN, que considere a Crimeia como território russo e reconheça as repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk como territórios independentes. O americano Brent Renault se tornou o primeiro jornalista estrangeiro a morrer desde o início da guerra. Após 15 dias de guerra, a Rússia pode assumir o controle total das principais cidades ucranianas e advertiu o Ocidente de que tem poder militar suficiente para cumprir seus objetivos sem qualquer ajuda, negando a afirmação dos Estados Unidos de que teria apoio da China. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, soou o alarme sobre a Rússia aumentar o nível de alerta de suas forças nucleares. Para ele, isto abre a perspectiva de um conflito nuclear. Guterres também disse que a ONU aumentará a assistência humanitária à Ucrânia em 40 milhões de dólares e ressaltou: a guerra pode provocar uma tempestade de fome. Atendendo ao pedido do Papa, acompanhemos com nossas orações a guerra na Ucrânia. A oração pode parecer algo pequeno, mas não é. Agora vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que tem informações sobre o novo arcebispo militar do Brasil. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Muito boa noite, Adriana. Boa noite, Wallace. Exatamente, é um dos bispos auxiliares de Brasília. A Santa Sé anunciou no último sábado, com excepcionalidade, a nomeação de Dom Marconi Vinícius Ferreira como novo arcebispo do Ordinariado Militar do Brasil. A igreja o acolhe para o cuidado pastoral das Forças Armadas e Militares. O Ordinariado Militar do Brasil recebe como novo arcebispo Dom Marconi Ferreira. A decisão do Papa Francisco foi anunciada no sábado, durante coletiva, pelo arcebispo metropolitano de Brasília, Dom Paulo César. A cerimônia de posse vai acontecer no dia 2 de abril, na Catedral Rainha da Paz, em Brasília. É o primeiro passo que eu quero dar, acolher a todos, conhecer aos pouquinhos e, ao mesmo tempo, visitar todo o nosso Brasil, no sentido mesmo de pastor, de acompanhar as ovelhas, de estar próximo. Isso tudo eu acho que é um grande dom de Deus na minha vida ministerial. Dom Marconi, até então, era bispo auxiliar da Arquidiocese de Brasília e vai ser sucessor de Dom Fernando Guimarães, que após 8 anos deixa o governo pastoral do ordinariado por motivos de idade. O primeiro sentimento é de missão cumprida, bem cumprida, espero. Segundo sentimento, a grande alegria, como eu disse na apresentação, Dom Marconi, que já tem um excelente trabalho em Brasília, também a nível das várias autoridades da capital federal, o terá também junto à família militar, que o acolhe de braços abertos. Toda a Igreja do Brasil se alegra com a novidade. O Ordinariado Militar é a maior diocese do país a nível territorial. Com certeza, como foi com os arcebispos anteriores, poder contar, e sabe que poderá contar, com o arcebispo militar como uma ponte, como mais um instrumento de diálogo com o governo brasileiro. Dom Marconi é natural de Brasília e recentemente completou 58 anos. Aos 16, ingressou no seminário. Em 1988, foi ordenado padre e, em 2014, foi nomeado bispo auxiliar de Brasília, com o lema Adeu Omnia, tudo é de Deus. Nós vamos agora conhecer um pouco mais do Ordinariado Militar do Brasil, um importante serviço de evangelização ligado ao Vaticano. A assistência religiosa aos militares brasileiros está garantida na Constituição Federal, no artigo 5º, dos direitos e garantias fundamentais. Os capelães atuam nas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, além das forças auxiliares, como polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Prestam um serviço, na maioria das vezes, discreto, silencioso, pouco conhecido da população civil, mas que é um serviço essencial para a nação brasileira. O Ordinariado Militar do Brasil tem sede em Brasília. Vinculado ao Ministério da Defesa e à Santa Sé, está presente em todo o Brasil e também em missões no exterior. Os capelães levam conforto espiritual e assistência religiosa a militares e civis em escolas, hospitais, missões de fronteira e também missões de paz. O ingresso nas Forças Armadas é feito por meio de concurso público. O capelão pode ser um sacerdote católico ou um pastor evangélico.
Eles recebem treinamento militar e são tratados como oficiais. O arcebispo militar do Brasil tem o título de General 3 Estrelas. O ordinariado militar, ele é o primeiro responsável pela paz. Por isso, a nossa patrona, Rainha da Paz. E esta paz, voltada para os aspectos, diríamos assim, mais que chamam mais atenção, as guerras, enfim, mas a paz também no coração de cada membro desta família, a paz nas nossas famílias. Secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, lembra que o ordinariado é uma das muitas formas de evangelização da igreja. A partir da contemplação da presença da igreja no mundo militar, poder perceber que há muitas outras formas de ser igreja. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre as despedidas a Dom João Terra, que faleceu na última sexta-feira. Obrigado, Ronaldo. A seguir, Caixa Econômica Federal retoma, a partir desta terça-feira, o calendário de pagamento do PIS. E depois de 2 anos sem atendimento presencial, o INSS terá atendimento aos segurados que comparecerem às agências. A gente volta agora para falar do roubo de celulares, que tem crescido principalmente nas grandes capitais do país. Por isso, nós vamos a São Paulo, a maior das capitais do país, conversar com o Rodrigo Luiz. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wallace Andrade. Boa noite a todos ligados na TV Canção Nova. Olha, a gente começa agora com um alerta. É que a cada 2 segundos, um aparelho celular é roubado no estado de São Paulo. Por isso, nossa equipe foi em busca de especialista para dar dicas de como se proteger desse tipo de crime. Em menos de 1 minuto, o criminoso rouba a aliança, a carteira e o celular do motorista. O flagrante recente foi feito neste semáforo, no bairro do Paraíso, região nobre da capital paulista. Uma ação criminosa cada vez mais comum na Grande São Paulo. Marcela já foi vítima desse tipo de ação. E aí eu fui ver quanto faltava do caminho e o vidro quebrou, não vi como quebrou, quem quebrou, não deu para ver rosto, foi muito rápido. E ele pegou o celular e foi embora. Os dados mais recentes sobre o roubo de celulares em São Paulo são de janeiro. De acordo com os boletins de ocorrência registrados no site da Secretaria Estadual de Segurança Pública, 18.627 celulares foram roubados em um mês. Isso equivale a 620 aparelhos por dia, ou 25 celulares por hora, que foram subtraídos de seus donos. Em média, a cada 2 segundos, um celular é roubado. Hoje as pessoas são muito conectadas e conectadas o tempo todo. E isso é uma produção de desatenção absurda. E para os criminosos fica assim um ambiente muito fácil. Para o consultor em segurança, que atuou por 11 anos na PM, motoristas e pedestres precisam ter muita atenção e evitar deixar o celular à mostra. E se houver abordagem, jamais reagir. Respire fundo, mostre as mãos. Eu não sou risco para você e vou obedecer ordens. E faça movimentos leves. Isso vai reduzir a possibilidade de um incidente. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública disse que a polícia aumentou o patrulhamento preventivo e ostensivo para combater esse tipo de crime. Ano passado, segundo a pasta, 530 criminosos foram presos e 16 mil aparelhos recuperados. Eu deixo minha bolsa atrás, no chão, e o celular aqui com a tela virada para baixo, para se de repente ter uma notificação, não fazer luz, para não chamar atenção. Se eu parei em algum farol, eu olho todos os espelhos para ter certeza que nada está acontecendo. E após 2 anos fechado ao público por causa da pandemia, o INSS volta a atender presencialmente. O anúncio foi publicado no Diário Oficial da União e visa ampliar o atendimento para pedido de aposentadoria, pensão e demais benefícios de forma presencial nas agências do INSS. O cidadão pode fazer o agendamento pelo site meu.inss.gov.br, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Quem não tiver acesso à internet ou telefone pode procurar uma agência.
O atendimento eletrônico continua disponível com diversos serviços que podem ser solicitados, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Os usuários que tiverem dúvidas podem comparecer presencialmente, sem a necessidade de agendamento. E de São Paulo, nós vamos para a capital sergipana, onde nossa equipe tem outras informações importantes sobre a Seguridade Social. É que a Caixa Econômica retoma a partir de amanhã, dia 15, o calendário de pagamento do PIS. Os detalhes com Cleverton Macedo. O pagamento do PIS começou no dia 8 de fevereiro e depois a Caixa Econômica ela deu uma parada nessa tabela de pagamento e recomeça nesta semana, exatamente nesta terça-feira, dia 15 de março, para os nascidos no mês de julho. Acompanhando a tabela, a gente observa que 2 dias depois já tem o pagamento de um novo lote para os nascidos no mês de agosto, no dia 17 de março. Nascidos em setembro vão receber a partir do dia 22 de março. Nascidos em outubro recebem no dia 24 de março. Nascidos em novembro recebem no dia 29 de março. E os nascidos em dezembro recebem no dia 31 de março. Só lembrando que esse PIS/PASEP, que está sendo pago pela Caixa Econômica, tem como ano base 2020. E para saber mais detalhes se você tem direito, é só acessar esse site que tem todas as informações. E informou de Aracaju, Cleverton Macedo, para o Canção Nova Notícias. Daqui a pouco, pesquisa revela mudança de comportamento na hora de ir às compras. E a igreja se despede do bispo emérito da Arquidiocese de Brasília, Dom João Evangelista Terra. Em boa parte do país, estão diminuindo as restrições por causa da pandemia. Pesquisa realizada recentemente revela uma mudança de comportamento na hora de ir às compras. Nos últimos meses, as idas do Seu Domingos ao supermercado têm sido cada vez mais constantes, bem diferente de antes. Eu compro 1.000 e tantos, até R$2.000 já comprei aqui de vez. É tanto que hoje eu estou comprando menos. A pandemia mudou o hábito de compra do brasileiro em seu começo e com a flexibilização dos últimos meses. É o que mostra a pesquisa de uma empresa de dados e consultoria. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, as compras de abastecimento representaram menos da metade do volume comprado pelo brasileiro. Em 2019, mais de 50% optavam por este tipo de compra. No ano passado, o índice ficou 3% menor. Com aquela preocupação de ficar mais em casa e não frequentar lugares com aglomeração, né? Então as compras de abastecimento ganharam bastante importância. Se por um lado as compras de abastecimento estão perdendo cada vez mais espaço na vida do consumidor, por outro, as chamadas compras por proximidade ou urgência estão se tornando cada vez mais comuns. Com isso, o brasileiro até tem vindo mais vezes ao mercado. Mas, para comprar, o necessário. Assim, o que falta eu venho cá e compro. E depois a gente volta e compra mais um pouquinho. Eu venho aos poucos. Falta o leite, o pão, uma verdura, uma fruta. Com isso, os chamados atacarejos têm se tornado um local mais frequentado pelas famílias brasileiras. O atacarejo, que é um canal que é totalmente voltado para essa compra de abastecimento, agora o consumidor passa a ir no atacarejo e consumir em menor volume. E a expectativa é de que o hábito de comprar menos dure um pouco mais por causa da alta da inflação e o aumento do preço dos combustíveis, que deve impactar diretamente o valor da alimentação. Por isso, na hora de ir às compras, a orientação é sempre colocar tudo na ponta do lápis. Se eu tenho um supermercado que é próximo à minha casa, que eu posso ir a pé, e se eu tenho um lugar onde eu tenho que pegar o carro, que eu tenho que dirigir, que eu tenho que me deslocar, eu preciso colocar isso na ponta do lápis. E o clima no Brasil já dá sinais de que o verão está se despedindo. Vamos aos detalhes da previsão do tempo para essa terça-feira em todo o país? Boa noite, Emerson Tercini.
Boa noite, Wallace e Adriana, e a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias nesta segunda-feira. A gente começa a previsão de hoje com informações da região sudeste. O predomínio de sol acontece no Espírito Santo e em parte de Minas Gerais. O tempo fica fechado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Sol e pancadas de chuva com risco de trovoadas. Na capital paulista, máxima de 28 graus e em Vitória, 34. No sul, o tempo fica firme no oeste dos estados. Já no leste, situação oposta, onde, por exemplo, o dia será chuvoso em Curitiba e Florianópolis. Na capital gaúcha, sol entre nuvens e os termômetros marcam 25 graus. E um destaque importante para o norte. Mesmo com as máximas elevadas, o tempo ficará totalmente fechado na região. Muitas nuvens e pancadas de chuva de forma frequente e volumosa nos estados. Mínima de 24 graus em Palmas, Belém e Macapá e 31 em Boa Vista, capital de Roraima. Wallace, Adriana. Obrigado, Emerson. Bom, a Arquidiocese de Brasília se despediu no último sábado do Bispo Auxiliar Emérito, Dom João Evangelista Martins Terra. Nós vamos voltar à capital federal para conversar com o Ronaldo da Silva, que acompanhou o velório e o sepultamento. Ronaldo. Exatamente. Nós acompanhamos aqui neste final de semana a despedida de um bispo que deixa como legado a importância da formação para a igreja. Dom Terra teve sua vida marcada pela fervorosa fé e dedicação às Sagradas Escrituras. Um imenso legado de amor à vida, sabedoria bíblica, intelectualidade e devoção. Dom João Terra partiu para a casa do Pai, mas deixa aqui sua trajetória como exemplo. Bispo emérito auxiliar de Brasília, Dom Terra carregou a missão de formar formadores e trazer para a igreja a fecundidade da vocação religiosa. Instituto Divino Mestre de Brasília, estamos com esse objetivo e com essa competência de levar adiante este sonho que não foi um sonho dele, acredito, mas que Deus inspirou no coração dele e que ele pôs em prática. Na manhã do último sábado, a Igreja de Brasília se despediu de Dom Terra. O velório e a missa de corpo presente foram celebradas na Catedral Metropolitana e contaram com a presença de bispos, sacerdotes e religiosos. Entre a comunidade estavam também familiares. Um momento de profunda saudade, mas também gratidão pelo seu testemunho de vida. Para mim, um pouco de tristeza por ficar sem a presença dele, mas uma alegria de saber que ele está no céu, todo glorioso, todo feliz e nos protegendo mais ainda. Eu acho que foi o padre mais feliz da face da terra, viu? Ele falou que nunca deixou de rezar a missa nem um dia. Nem que fosse à noite sozinho no quarto dele, ele celebrava. Deus falou assim, a recompensa não será neste mundo, mas será na eternidade. É o que ele está recebendo. O admirável conhecimento e sabedoria de Dom João Terra encantaram o mundo católico. Enriqueceram bibliotecas de seminários, centros de estudo e lares católicos. Atraíram e seduziram irmãos de outros segmentos religiosos. No centro, estava sempre a palavra de Deus. É uma pessoa assim que nos marcou pela sua simpatia, pelo seu conhecimento bíblico, pelo seu carisma. Porque Dom Terra, ele não era um intelectual, ele vivia a vida intelectual debaixo de uma graça, de uma espiritualidade. Ele respirava e transpirava os santos evangelhos. As obras escritas por Dom Terra farão parte do seu legado e poderão ser destinadas a um centro bíblico no Instituto Divino Mestre. Pedir a Deus que o acolha realmente no seu reino e que ele esteja lá gozando já da presença de Deus. É o que nós desejamos, na esperança de um dia podermos também nos encontrar com ele, né, na eternidade. Por hoje é só, desejo uma boa noite a vocês, bom começo de semana e volto aí dos estúdios com a Adriana e o Wallace. Obrigado, Ronaldo. E é muito bacana a gente poder ver, né, uma reportagem como essa, tão detalhada, mostrando um patrimônio da igreja que é Dom Terra, né? E o legado que ele deixa. Após o intervalo, o conselheiro-geral dos Salesianos na América do Sul participa de lançamento de sites sobre o venerável polonês que viveu no Brasil. E a tradição da Via Sacra vivenciada pelos católicos no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro.
Agora a gente vai falar de uma campanha que mobiliza pessoas de várias partes do mundo contra a prática do aborto. Nós vamos voltar a São Paulo com o Rodrigo Luiz para falar dessa ação. Vamos lá, Rodrigo, é com você. Oi, Wallace, estamos de volta para mostrar uma iniciativa muito interessante. Uma campanha realiza orações e vigília em diversas cidades do mundo contra a prática do aborto. Nossa equipe mostra essa campanha dos 40 dias pela vida, aqui em São Paulo. Durante os 40 dias da quaresma, a rotina de Lihan e o grupo de voluntários Pró-Vida é a mesma. Chegar às 10 da manhã e montar uma pequena barraca com mensagens contra o aborto, em frente deste hospital referência no atendimento à mulher em São Paulo. A ação faz parte da campanha 40 Dias pela Vida. O argumento religioso é o maior argumento que nós temos contra o aborto. Então, nada melhor do que fazer uma campanha de oração em frente a clínicas, a hospitais que realizam o aborto. Além de São Paulo, Brasília, Campina Grande, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro, também tem grupos que abraçam esta causa. A iniciativa é cristã, mas não está ligada a nenhuma religião específica. Nas tendas, os voluntários também se disponibilizam para trazer informações a quem passa por ali. Algumas pessoas passam, perguntam, querem se informar mais, outras dão risada, debocham, gritam alguma palavra de ofensa. O movimento já está presente em mais de 580 cidades pelo mundo. E com um dos lemas, lute pelas duas vidas, também mostra os riscos que a mãe do bebê sofre em um procedimento como este. Então nós lutamos pelas duas vidas, para salvar o bebê e também a vida e a alma da mulher. Segundo Sean Carney, presidente mundial do 40 Dias pela Vida, mais de 114 centros de aborto foram fechados pelo mundo e 20 mil vidas salvas, graças a ações como essa. Para a Igreja Católica, esse tipo de campanha traz à tona um assunto que precisa ser lembrado. Um dos perigos nossos, como cristãos católicos, é acostumado com isso e tratar a vida com banalidade. E o aborto é algo gravíssimo. Nós temos que lembrar que a vida tem que ser protegida, cuidada, desde o seu início até o seu fim natural. A vida sempre valorizada e protegida, desde a concepção até a morte natural. E a partir de amanhã você vai acompanhar a série de reportagens Viver Bem. A produção, inspirada no monge beneditino alemão Anselm Grün, chama a atenção para a alegria como poder curativo, equilíbrio de vida, ambientes que favorecem a saúde e a atenção ao corpo. A série Viver Bem começa a ser exibida amanhã no CN Notícias, edição da noite. E assim, a gente encerra a nossa participação daqui de São Paulo. Logo cedo, amanhã, após o programa Sorrindo para a Vida, você fica bem informado com a Adelita Stoebel, ao vivo da capital paulista. Boa noite a todos. Até amanhã, Wallace e Adriana. Até amanhã, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Bom descanso aí. A Igreja Católica pode ganhar mais um santo. É o padre salesiano polonês Ronaldo Komorek. Rodolfo Komorek. Desculpa. Rodolfo, eu falei Ronaldo, né? É que a gente está com o Ronaldo na linha, né? Daí a gente fica aqui com o Rodolfo. Rodolfo Komorek, que passou mais da metade de sua vida no Brasil. Neste fim de semana, o processo de beatificação teve um avanço, um pouco mais, com o lançamento de um site sobre o venerável. O evento contou com representantes, como representante do reitor Mor, dos Salesianos, em São José dos Campos. São José dos Campos recebeu o conselheiro-geral para a região América Cone Sul, padre Héctor Gabriel Romero. E a intenção da visita é conhecer as obras salesianas, escutar, ouvir a tantas pessoas que trabalham conosco, aos jovens especialmente, aos leigos, a meus irmãos salesianos, valorizar todo o trabalho que eles realizam. Esta comunicação com a sede é importante para que o coração salesiano continue batendo em todas as partes do mundo e também aqui em São José dos Campos. Ele também visitou espaços históricos ligados à causa do venerável padre Rodolfo Komorek, a gruta, a capela e seu quarto no antigo sanatório. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Então, para nós é importante mantermos essa tradição, faz parte do nosso trabalho como preservação da história, né? Então tem aí as questões do patrimônio material e imaterial. Polonês, filho de ferreiro e parteira, ele se tornou padre aos 24 anos. Aos 32 entrou para os salesianos. Chegou ao Brasil em 1924. Amado pelas crianças, o Padre Santo morreu aos 59 anos. Para guardar essas memórias, foi criado o projeto Memorial Vivo. O Padre Rodolfo, com a sua causa aberta em 1964, já teve a sua posição, ou seja, todas as suas virtudes, a sua história de vida estudada e promulgada por meio de decreto, sendo reconhecido por São João Paulo II em 1995. O processo do Padre Rodolfo agora parte para a sua fase romana, ou seja, aguarda-se um milagre. E um novo passo foi dado neste caminho com o lançamento de um site. A nova plataforma marca historicamente uma nova fase nos trabalhos de postulação. Lá, os devotos poderão continuar esse trabalho de conhecer, imitar e pedir a intercessão do Padre Rodolfo, poderão também ali, por meio virtual, acompanhar o processo e também deixar os seus registros de graças e milagres. Bacana, né? Reconhecer que somos dependentes de Deus é dizer a Ele que queremos que a sua vontade aconteça em nossa vida. É submeter o nosso querer e a nossa confiança em seu santo nome e seguirmos na fé de que Deus tudo provê. A Canção Nova vive assim e contamos com a providência por meio da sua generosidade para continuarmos evangelizando o Brasil e o mundo neste mês de março. Chegamos aos 42% da nossa campanha que sustenta a evangelização pelos meios de comunicação. Nós subimos 5% e ainda faltam 58%. Temos pela frente 14 dias úteis. Por isso, convidamos você a fazer parte desta família, se tornando um sócio evangelizador. Acesse agora clube.cançãonova.com e escolha a melhor maneira de contribuir com esta obra. Adriana, você já deve ter ouvido falar daquela frase, abrace a sua cruz e siga, né? Pois é, Wallace. Ela fica ainda mais forte quando nós recordamos a via dolorosa vivida por Jesus e aceitamos o convite para vivermos bem esse período quaresmal. E para ilustrar melhor o que estamos falando, nossos repórteres foram ao Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, participar de uma via sacra. A reportagem é de Emerson Tersigni e Messias Junqueira. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Os versos desta música é o grande pedido de Jesus para a humanidade. Doar a vida pelo outro é a maior prova de amor que existe. Os seminaristas da Arquidiocese do Rio de Janeiro tiveram a oportunidade de, pela via sacra, traduzir esta entrega exigente de amor em atos práticos. Esse percurso, especialmente indo até o Cristo Redentor, que já é o Cristo ressuscitado, e meditar na minha própria vida, a vida sacerdotal que eu quero abraçar, é saber que eu vou experimentar e viver essa mesma vida entregue do Cristo. Muitas são as práticas espirituais que podemos exercitar ao longo da Quaresma. Uma delas é a Via Sacra, caminho de dor, de sofrimento, mas que salvou por Jesus toda a humanidade. E que a cada atualização neste tempo propício, possamos, enfim, buscar as coisas do alto. Esta foi a primeira vez que o futuro clero do Rio pôde fazer o caminho da cruz rumo ao Redentor, no Morro do Corcovado. Experiência indescritível de agradar a Deus, abraçando a cruz e fazendo valer a essência do cristianismo. A Via Sacra, ela pode se encerrar na cruz, meditando durante a Quaresma, mas nós bem sabemos que a cruz não é o fim. Cada sofrimento que nós passamos, cada dificuldade que nós passamos, não são simplesmente findáveis em si, mas são um passo para a glória eterna, o nosso desejo de eternidade com o Senhor. E que no meio de tantas questões que nós temos hoje, guerras, polarizações, dificuldades, desemprego, nós também somos chamados a ser construtores, com a graça de Deus, de esperança e de confiança. O Senhor que vai conduzindo as pessoas, nossos jovens, os seminaristas, para poderem crescer na fé, como essa luz de Cristo brilha sobre esse monte, que a vida deles seja também essa luz que ilumina.
Prova de amor maior não há. Que lindo, né? Muito lindo. Deu até vontade de fazer essa via sacra. Bom, as reportagens que você acompanhou neste telejornal já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. Nós ficamos por aqui desejando a você uma ótima noite. Boa noite e até amanhã.